Saúde. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o Brasil deve registrar 2 milhões de novos casos de câncer nos próximos 3 anos. Isso representa um aumento de 42%. Assunto para a gente entender agora no quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Para falar sobre esse assunto, aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo o doutor Tiago Lins, que é oncologista. Bom dia, doutor, seja bem-vindo, viu? Bom dia, Bruna. Falar sobre esse assunto muito importante, né? Com dados que preocupam mesmo. Você que está em casa pode e deve participar do quadro Sua Saúde, enviando perguntas para a gente. O nosso WhatsApp, você já conhece. Já deixa salva aí no seu telefone, é o 991050400. Doutor Tiago, antes de qualquer coisa, o que é que explica esse aumento no número de casos? Existe uma causa, um motivo ou vários? Então, o câncer é uma doença multifatorial que vários fatores de risco podem ter sua promoção, o seu desenvolvimento. O que nós tivemos agora historicamente, que com a pandemia do Covid, cerca de 50% os exames foram reduzidos em realização, os exames de rastreamento e diagnóstico também. Obviamente, a população teve um receio de procurar sua consulta médica, realizar seus exames laboratoriais de diagnóstico e procurar também atendimento especializado. Então, aqueles números dos anos anteriores, eles ficaram um pouco que represados, né? E esse número ele vai chegar. Então, nós podemos ter uma população já com diagnóstico de câncer, mas que ainda não detectou, ainda não descobriu que está com câncer. E esses números são progressivos, porque a população ela vem aumentando e vem envelhecendo também. Sim, sim. E a gente sabe que são vários tipos, né, doutor? Nas mais variadas formas também. Quais são os tipos mais incidentes na população, os considerados mais comuns? O INCA, o Instituto Nacional do Câncer, ele faz o controle epidemiológico nacional. Ele soma todos os índices, todos os números de casos novos do país inteiro e nós mantemos ainda como mais incidente os casos de câncer de pele, tá? Para as mulheres, o segundo e o mais relevante é o câncer de mama e para os homens é o câncer de próstata e por isso que nós temos as campanhas anuais desses tipos de câncer. Que é o Outubro Rosa e o Novembro Azul, né? A gente já está recebendo aqui algumas mensagens no WhatsApp do Mulher Demais. Uma telespectadora, a Kelly, já compartilhou com a gente uma experiência, né, que ela está passando junto com o pai. Ela disse que o pai dela, aos 69 anos de idade, está com câncer de próstata. Ela disse que está muito difícil, né? Porque está fazendo uma série de exames. E aí eu aproveito a pergunta dela, porque ele tem 69 anos de idade e está justamente com o tipo de câncer mais incidente, né? Um dos mais comuns entre os homens. Essa faixa etária já é fator de risco também, doutor? Um ponto relevante que ela falou, que o tratamento é muito penoso, muito danoso, né? Então existe um preconceito ou um atraso, um reagendamento dos exames, mas o tratamento por si, como ela bem referenciou, é muito mais complexo. A partir dos 50 anos de idade, os homens precisam realizar seus exames complementares de rastreamento e diagnóstico para câncer de próstata. Aqueles que são tabagistas precisam realizar uma tomografia computadorizada. E aqueles que têm história familiar também realizar a sua consulta para direcionar os exames. Então, a partir dos 50 anos de idade, os homens precisam ter esse cuidado. E para as mulheres, a partir dos 40 anos de idade, os cuidados com mamografia para rastreamento. É claro que as mulheres são muito mais cuidadosas que os homens, porque elas têm a ginecologista como parceira em cuidado de saúde e elas são mais cuidadosas. Mas os cuidados são tanto para as mulheres quanto para os homens. Aquela máxima que diz que quanto mais cedo, né, quanto mais precocemente esse câncer é descoberto, maiores são as chances de cura. Isso é verdade mesmo, doutor? Exatamente, exatamente. Existem alguns pacientes que apresentam uma lesão na pele e que persiste, adiam, subvalorizam essa lesão e que pode ser uma lesão maligna. Ela pode ser tratada, curada, mas é óbvio, quanto mais precoce, quanto menor, quanto mais incipiente, a chance de cura é maior, inclusive excluindo os tratamentos como radioterapia e quimioterapia. Muito bem. Agora a dúvida da Iara. Obrigada pela sua participação, Iara. Ela disse que há 5 meses perdeu a mãe para o câncer de anos. Meus profundos sentimentos para você, viu, Iara? Ela disse que é uma doença muito dolorosa. A mãe dela ficou pesando 29 quilos. E a pergunta é se a doença é genética, se existem sintomas e alguma forma de prevenção. No caso, para que ela mesma se cuide, né? Sim. Existem os fatores de risco que são modificáveis, né? Outros fatores são não modificáveis, que são, de fato, essa herança genética que nós podemos ter
herdada dos nossos pais. Mas mesmo que nossos pais tenham a mutação e passem a mutação para nós precisamos verificar se nós mesmos temos essa mutação para desenvolver o câncer. Então, dentro de um contexto que não é tão simples assim, eu acho que sugiro a ela que procure atendimento especializado para que consiga tirar a sua dúvida, porque precisamos de mais dados para isso. Com certeza. Ana Paula pergunta se a endometriose tem alguma relação com o câncer. A pergunta dela é a seguinte: a pessoa que tem endometriose pode ter câncer no futuro? Alguma relação aí, doutor? Existe um subtipo histológico de neoplasia de células claras que é mais propícia para quem tem endometriose. Mas não há uma relação direta que quem é portador de endometriose vai, em 100% dos casos, desenvolver neoplasia. Muito bem. A gente falou aqui sobre um caso de uma telespectadora, do pai com 69 anos de idade, que teve câncer de próstata, mas a gente está vendo cada vez mais casos em adultos com menos de 50 anos. Também existe uma causa para isso, doutor? Nós temos verificado não apenas o aumento em adultos mais jovens, mas também em jovens mesmo, com 20 anos, 30 anos, 40 anos, uma incidência maior de neoplasia. Talvez os hábitos alimentares, os hábitos de sedentarismo, o consumo descontrolado, não no sentido de exaustão, mas no sentido de qualificação do alimento, a vida mais estressante também e a facilidade hoje de realizar esses exames mais precoces. Então, nós temos um conhecimento melhor, desmistificando o que é o câncer. Então, as pessoas, as mulheres, os homens procuram mais, de fato, um médico e, inclusive, eles conseguem realizar os exames mais precocemente. Muito bem. Mais uma pergunta aqui agora da Ana Paula. Ela pergunta assim, como é que surge o câncer no corpo da mulher, por exemplo? Tem alguma coisa a ver com a baixa imunidade? Ou seja, pessoas com imunidade baixa podem ter câncer? E aí, doutor? O câncer ele surge pelas mutações das células, né? Então, quando essa mutação ela é errada, ela é falha e existe um erro no DNA, as próprias células elas podem reparar esse dano e podem fazer um reparo permitindo que a célula se multiplique de forma normal. Entretanto, se esse reparo ele não for eficaz, essas células podem se perpetuar, carregando assim aquela mutação, aquele erro no DNA. Então, elas se tornam mais inteligentes, vamos dizer, do que as células normais. Então, elas se multiplicam com maior velocidade, elas suprem mais a corrente sanguínea para elas mesmas e tendem a crescer de uma forma mais descontrolada. Entendi. Mais uma dúvida, e são muitas aqui no nosso WhatsApp, viu? Agradecer a todo mundo participando com a gente através do 99105-0400. Deixa eu ver aqui o nome da nossa telespectadora, Patrícia. Ela disse que tem uma amiga diagnosticada com câncer de mama e disse que essa amiga só tirava, por exemplo, o sutiã para dormir e era sempre muito apertado. É uma pessoa obesa e aí ela pergunta se essas duas causas, né, o sobrepeso e a questão de só tirar o sutiã para dormir e sempre muito apertado, se podem ter sido as causas do câncer de mama. Existem vários fatores que podem estar relacionados nesse caso especificamente. A obesidade por si tem uma relação direta com a incidência maior de câncer, inclusive da recorrência do câncer. Por isso que as mulheres que tiveram neoplasia maligna e realizaram seu tratamento, elas precisam se reeducar para perder peso, perder gordura, mas a obesidade por si, ela traz um risco de neoplasia, mas também o consumo. O que foi que ocorreu, o que foi que desencadeou essa obesidade? Então, talvez o uso de enlatados, excesso de gordura, fritura, de doces, de alimentos industrializados. Então, tudo isso pode trazer um risco maior. E também verificar se essa pessoa teve um risco também familiar. Se alguém na família dela teve câncer, mãe, prima, irmão, alguém também pode transmitir essa herança hereditária para ela. Você vai mandando aí suas mensagens para a gente, compartilhando sua experiência, tirando dúvidas através do 991050400. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com o Dr. Tiago Lins. Até daqui a pouco, até já, viu, doutor? Com mais dúvidas aqui do pessoal de casa. Até daqui a pouquinho. Agora vamos celebrar, né?